Vamos dar continuidade, então, com a fala de Danilo Patucci. Danilo Patucci, ele é professor de filosofia na educação básica, é bacharel e licenciado em filosofia e atualmente está terminando o mestrado em educação sobre o filósofo grego Epiteto de Herápolis. Então a palavra é sua, Danilo, fique à vontade, você tem 15 minutos. Obrigado, Vilmar. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Joelson, Aldo, pessoal da organização do evento. Bom, eu vou ler um texto que eu preparei, intitulado Prática Estoica, Exame e Observação de Si. E é um texto que eu preparei sobre a minha experiência pessoal tentando aplicar as ideias estoicas. Então, eu escrevi na primeira pessoa do singular. Eu vou começar a ler, então. Bom, atualmente, as minhas tentativas e esforços têm sido dirigidos por duas estratégias em particular. Primeiro, pelo exercício de imaginar o cosmos, a sua dimensão temporal e espacial em comparação com a minha própria vida e da vida sobre a Terra como um todo. Em segundo lugar, pelo exercício de reserva dos meus desejos e impulsos, principalmente em relação à comida, ao sexo, à preguiça, à reclamação, à fofoca, ao falar mal dos outros pelas costas. Diria que essas são as minhas duas principais estratégias, mas que ambas estão fundamentadas a uma só prática em especial, a saber, o exercício de atenção. Basicamente, enquanto pratico aqueles dois exercícios, tento prestar atenção ao meu corpo de maneira contínua por um esforço repetitivo, aos meus pensamentos automáticos, aos meus impulsos e desejos, ao meu estado interior nesse momento. Tento enxergar e me pergunto: o que se passa em mim agora? A tudo isso somado, também como um exercício de atenção, tento meditar diariamente, todos os dias antes de iniciar as minhas atividades diárias. Já tentei outros exercícios, como, por exemplo, o exame de consciência, e de tempos em tempos retorno a ele. A maior dificuldade que enfrentei e enfrento ainda hoje, de modo geral, na verdade, é a falta de disciplina, a falta de constância do esforço, a dificuldade de conservar a tentativa em uma mesma direção. Quando pratiquei por algumas semanas o exame de consciência, tentei do modo seguinte: ao final do dia, sentava-me na cama, logo antes de dormir, e rememorava mentalmente todas as atividades realizadas ao longo do dia, em cada hora desde o momento do despertar, com a intenção de identificar os momentos do meu dia que tive mais dificuldade e identificar essas dificuldades. Na manhã seguinte, após o exercício de meditação, repassava mentalmente todas as atividades que iria realizar no dia que se iniciava até a hora de dormir. E à noite, novamente, rememorava o dia que terminava e assim sucessivamente. Consegui praticar esse exercício por uma semana e meia, mais ou menos, disciplinadamente. E os resultados foram muito interessantes porque muito imediatos. Conseguia ter maior produtividade nas minhas tarefas e deveres e conseguia me distrair muito menos sobre mim mesmo. Quer dizer, conseguia vigiar com mais frequência as mudanças do meu estado interior e identificar quais eram, por assim dizer, aquelas representações mais brutas, mais difíceis de lidar, mas que eram, ao mesmo tempo, possíveis de serem previstas no meu cotidiano. A previsão dessas representações mais difíceis de lidar e rotineiras permitiu-me melhorar o modo como as vivia, então com mais tranquilidade e principalmente decisão. Também já tentei o exercício de exame de consciência de outra forma, e que exigia ainda mais disciplina. Se trata de um acréscimo, na verdade. Além de praticar os exames matutinos e noturnos, acrescentei um pequeno caderno e uma caneta, sempre disponíveis comigo durante todas as atividades do dia, e então escrevia nele a cada hora o que havia feito na hora anterior.
No final do dia, tinha essas anotações como um registro das coisas que fiz e não fiz durante o dia. Mas mais importante do que esse registro era, na verdade, o efeito de lembrança dos objetivos durante as atividades do dia, pois o simples ato de escrever no caderno já me lembrava do porquê estava fazendo aquilo. Embora, inevitavelmente, o hábito e a tendência mecânica, em muitos momentos, me faziam anotar de maneira irrefletida, o que também era interessante de se perceber ao reler as notas daquele dia. Outra tentativa que gostaria de compartilhar foi a prática do jejum. Havia decidido experimentar por um dia inteiro não me alimentar, mas ingerir apenas água e café, e conservar somente o jantar. A princípio foi bastante difícil, porque a fome se manifestava dolorosamente. Mas após algumas horas a fome já não doía, e inclusive nesse dia fui dormir sem jantar. Na manhã seguinte, havia apenas uma leve fome, fraca o suficiente para seguir o jejum, ingerindo apenas água e café. Nesse dia, já estava mais de 24 horas sem me alimentar, experimentei uma claridade mental, uma ampliação na minha capacidade de prestar atenção e uma concentração sobre mim mesmo diferente, que se manifestava, para mim, como uma sensação de poder. Um poder exercido sobre os meus impulsos e desejos, sobre o meu corpo, que então sentia estavam totalmente submetidos à minha vontade. Experimentei essa experiência, me fez continuar com o jejum por mais 2 dias, negligenciando inclusive os jantares. No final, no quarto dia, não sentia mais fome, mas me alimentei porque meu corpo precisava, e uma vez bem alimentado, o início de um novo jejum se mostraria então igualmente difícil ao primeiro, aliás, talvez mais difícil ainda. Experimentei também outros tipos de jejum, quer dizer, abstinência sexual e a abstinência de açúcar industrializado. Igualmente, experiências muito interessantes, porque me permitiram ver as fortes influências que exercem sobre o meu estado interior. A abstinência do açúcar industrializado foi intensa, porque inicialmente me propus me abster durante 1 mês de qualquer alimento industrializado contendo açúcar, como balas, bolachas, refrigerantes, chocolate, todo tipo de doces. Qualquer alimento industrializado contendo açúcar estava fora do cardápio. A primeira semana foi relativamente fácil. Contudo, só foi possível porque consegui me flagrar várias vezes no momento prestes a comer o doce. E isso ocorreu inúmeras vezes. Pensamentos aleatórios e automáticos sobre chocolate surgiam na minha mente, e resistir a essa influência foi muito difícil. O efeito mais interessante foi o aumento de frutas que então comecei a comer, pois o meu corpo e mente sentia falta de açúcares. Eu só percebi esse efeito posteriormente à experiência, porque depois que voltei a ingerir doces, não sentia mais desejo de frutas. A tentativa durou apenas 1,5 semanas. Após 1 semana, a fixação mental sobre o chocolate era tão intensa, ao ponto de, depois de um dia rotineiro, estressante, quase que mecanicamente ingerir rapidamente uma barra inteira de chocolate de uma só vez. Tive a sensação de um movimento involuntário, ou melhor, de ser arrastado pelo desejo de comer chocolate. A experiência com a abstinência sexual também foi muito intensa, porque engendrou condições únicas para a observação de mim mesmo. A abstinência sexual significou, naturalmente, não ter relações sexuais e nem masturbação. Entretanto, o mais interessante, talvez o mais difícil, foi a abstenção dos olhos e dos pensamentos. Não manter relações sexuais nem se masturbar é mais fácil, porque é mais visível se eu consigo ou não. Contudo, percebi que mecanicamente os meus olhos se dirigiam às outras pessoas, carregados de intenção sexual.
E nas vezes em que eu percebia isso, eu tinha de fazer um esforço e realizar um movimento realmente voluntário para desviar o olhar. Tive de fazer isso várias vezes até começar a me libertar dessa mecanicidade, desse automatismo do olhar carregado de energia sexual, por assim dizer. Oftalmo cratem, governa o seu óleo, diz uma máxima délfica. Paralelamente, a busca pelo controle do olhar senti um desafio enorme para me libertar dos pensamentos automáticos relacionados ao sexo. Nesse sentido, a orientação de Epiteto foi de grande ajuda, e aqui me refiro àquela que ele mesmo fala literalmente e depois Marco Aurélio vai praticar com muita frequência. O que eu vejo? Uma bela mulher? Um belo homem? Nenhum deles é um bem para mim, são apenas humanos. Descrevo literalmente o que eu vejo. Esse exercício reflexivo de destrinchar a representação ajuda na eliminação daquela espécie de encantamento que esses pensamentos automáticos produzem. Como que a inserção de um pensamento voluntário cultiva a força, por assim dizer, da própria capacidade de escolha, ou melhor, cultiva a intenção de agir retamente. Em linhas gerais, o principal efeito proporcionado por cada uma dessas experiências e tentativas foi a sensação de liberdade, a sensação de poder sobre mim mesmo e a sensação de ser senhor de mim mesmo e de não ser mais governado pelas coisas exteriores. A sensação de não mais obedecer aos incessantes estímulos que ocorrem à minha volta foi libertadora. A sensação de proximidade a mim mesmo e de mais atenção sobre mim mesmo produziram uma experiência de tranquilidade e de segurança. Hoje, compreendo, ao meu entender, que esses efeitos de libertação, de tranquilidade, de segurança, se deveram ao fato de eu exercer um maior controle sobre o uso da minha capacidade de atenção. O suficiente para sentir que a minha atenção deixou de ser conduzida aleatoriamente pelos estímulos das coisas exteriores. Contudo, hoje sinto que essas experiências exigem um esforço contínuo que não é possível sustentar continuamente. A estratégia de fazer notas diárias, ainda que muitas vezes de modo mecânico, foi importante e ainda hoje é importante. O exercício da escrita é algo que posso fazer sempre, registrando as representações ou impressões dos exercícios. Outra conclusão da minha experiência foi a de que não é possível para mim, né, tentar tudo de uma vez, ou seja, me libertar de todos os meus vícios de uma só vez, por assim dizer. Mas é necessário elaborar uma estratégia e escolher um único exercício para se dedicar e assim aos poucos, progressivamente, implementar novas formas de praticar e assim incluir novos ou alternar entre os exercícios. Bom, esse texto eu preparei sobre experiências pontuais que eu realizei. Então, tudo o que eu pronunciei foi a partir da minha experiência subjetiva, né? E gostaria de reforçar aqui que essas experiências, elas continuam, né? Continuaram e continuam, elas não se esgotaram, elas não vejo como elas poderiam se esgotar, na verdade. A necessidade de retornar a esses exercícios de tempos em tempos, justamente por uma incapacidade, de fato, de sustentar continuamente esses exercícios, faz desses exercícios algo inesgotável, né? E uma coisa que eu não disse aqui, mas simultaneamente a tudo isso, a leitura diária dos textos, né? Principalmente os textos de Epiteto e de Marco Aurélio, são os textos, e de Musonius Rufus também, na verdade, são os textos que mais
me ajudaram e me ajudam a manter a mente clara, que guia a minha prática e me estimula a continuar praticando. Termino aqui a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Danilo.